Boa tarde, meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor do Unipitã, instituição de ensino parte integrante da AFIA, e vou tentar fazer minha apresentação das aulas dentro de um período de 15 minutos para me submeter à vaga de professor de EAD da Unigran Rio. Espero que gostem. Eu escolhi, o tema estava em aberto, então eu escolhi os requisitos do negócio jurídico, em específico a questão da escada pontiana. É uma disciplina que a gente discute em várias disciplinas, desde o Civil 1, que é negócio jurídico, a gente começa a introduzir a escada pontiana, mas eu já lecionei obrigações também, contratos parte geral, contratos em espécie, e todas essas disciplinas eu tenho o costume de relembrar com os alunos essa escada pontiana, exatamente pela visualização didática, né? E pela implicação prática para a solução do dia a dia, na análise contratual, né, na prática da advocacia contratual. Tá? Então a gente começa sempre introduzindo o nome, a escada pontiana, exatamente porque ela lembra uma escada, porque trabalha com a noção de degrau, sendo que você, para chegar no segundo e terceiro, você obrigatoriamente tem que cumprir o degrau imediatamente anterior. E eu faço sempre um paralelo com a questão da teoria do crime, né? Teoria analítica do crime, que é exatamente pegar o crime, jogar na parede, abrir o que cai. E aí vai cair o fato tipo, culposo, ilícito. A mesma coisa se a gente pegar o negócio jurídico, raciocínio é o mesmo. A gente pega o raciocínio jurídico, fosse uma bola, a gente joga na parede, o que vai cair? Né? Para formar então um negócio jurídico, a gente vai ter que ter esses requisitos cumulados de existência, de validade e de eficácia nesta ordem. Beleza. Eu sempre tento fazer os alunos entenderem o que significa quando a gente discute a questão da existência. O que significa dizer que um contrato, os requisitos de existência, ele existe. O que quer dizer? Eu tento traduzir da seguinte forma. Quando a gente busca o cumprimento dos requisitos de existência, nós estamos querendo analisar se aquele documento é ou não é um contrato. Ele é ou não é um negócio jurídico. Para isso, basta a gente analisar sim ou não. Basta estar presente a noção de agentes ou pessoas, a vontade, a manifestação da vontade, o objeto e a forma. Nesse primeiro degrau de existência, a gente não analisa quem são as pessoas envolvidas, qual o tipo de vontade manifestada, se ela foi livre, se não foi, qual o tipo de objeto e qual a forma adotada. Basta que existam pessoas que elas tenham manifestado a sua vontade, pelo menos aparentemente, que exista um objeto negocial e que exista uma forma que, via de regra, para os contratos é livre. Beleza. Então, se a gente conseguir cumprir positivamente todos esses requisitos de existência, conseguimos então concluir que este documento que eu estou analisando é de fato um contrato. Partindo desse pressuposto, eu consigo buscar dentro do Código Civil quais os requisitos de validade desses contratos. E quando eu analiso o que quer dizer os requisitos de validade, significa que é uma análise de compatibilidade deste contrato com o ordenamento. Será que este negócio jurídico está compatível com a lei ou não? E para isso a gente cria um sobrenome, né, nos requisitos de existência. O agente, para que o negócio jurídico seja válido, o agente deve ser capaz. E aí eu sempre relembro com os alunos a questão, as noções de capacidade, né, e, obviamente, de incapacidade. Via de regra, para que o agente seja capaz, ele tem que ser maior de 18 anos para que possa fazer esse negócio jurídico de forma autônoma, sozinho. O que não quer dizer que um incapaz não possa fazer o negócio jurídico. Ele até pode, só que ele vai precisar, dependendo do tipo de incapacidade, da representação ou da assistência. Beleza. Então, se o agente for capaz, este primeiro requisito de validade está cumprido. Passamos então para o objeto. Para que o objeto seja válido, esteja de acordo com o ordenamento, a lei vai dizer que o objeto deve ser lícito, possível e determinado.
E normalmente a gente aborda a questão da licitude, que é compatibilidade e coordenamento. No direito civil, diferente do penal, nós temos que lembrar que no âmbito privado pode-se fazer tudo que a lei não proíbe, então será considerado lícito todos os objetos negociais que a lei não tiver nenhum impedimento. Quanto à possibilidade, a gente lembra sempre que a possibilidade se divide em duas, possibilidade jurídica e possibilidade física, e a determinação do objeto ou não significa esse objeto específico ou não. Beleza. Tudo bem, será que o negócio precisa, para que o negócio seja válido, o objeto pode ser ao menos determinável? Sim, a gente vê que não necessariamente eu tenho que ter um objeto determinado, especificado sempre. Admite-se, aí eu relembro sempre o direito às obrigações, a assunção de obrigação de dar ou de entregar coisa incerta. É possível que uma coisa determinada apenas pelo gênero e pela quantidade, o contrato vai ser lícito, vai ser válido, podendo ser especificado, determinado através da sua espécie no momento só do cumprimento. Tranquilo, isso é um conhecimento que os alunos normalmente, quando chegam nessa parte contratual, eles já têm, porque deriva do direito das obrigações, que é uma disciplina anterior. Tudo bem, caminhamos um pouco mais. No momento em que a gente conclui que o objeto é lícito, possível e determinado, a gente aborda a questão da forma. A forma dos contratos, via de regra, é livre, o que significa dizer que na maioria dos casos, os contratos podem ser feitos de forma, inclusive, verbal. Hoje em dia, a gente discute muito com os alunos a questão da contratação virtual mediante o WhatsApp. Lembro, inclusive, um caso muito polêmico que teve na Justiça, que discutiu-se sobre a contratação ou não mediante um joinha, um emoji no WhatsApp, né? Então, sim, essas novas formatações virtuais também são perfeitamente permitidas. A contratação verbal via de regra permitida, inclusive o maior número de contratos é feito de forma verbal. Quando você vai na padaria comprar um pão, quando você vai na lanchonete comprar um lanche na faculdade, esses contratos todos têm perfeita validade, porque a forma via de regra é livre. Mas alguns tipos de contrato exigem alguma forma específica. Eu dou exemplo, por exemplo, o contrato de doação, que via de regra deve ser escrito, a não ser com a exceção que se for um objeto de pequeno valor, cuja tradição se dê de forma imediata, né? Por exemplo, também introduzo nesse momento a questão dos contratos que incidam sobre bens imóveis cujo valor seja superior a 30 salários mínimos, que o contrato deve adotar a forma solene, uma escritura pública, né? Então, mas essas hipóteses são excepcionais. A regra é que se admite a forma livre. E aí eu coloco no material que a forma deve ser, então, adequada para cada tipo de contrato. Por fim, ainda nos requisitos de validade, eu lembro que a vontade deve ser livre. E aí, quando a gente aborda essa questão da vontade livre, eu relembro com os alunos também os chamados vícios de consentimento. Aí eu vou abordando um por um a questão do erro, do dolo, da coação, do estado de necessidade, né? Vou abordando um por um o erro, a questão de a própria pessoa não tem um entendimento correto sobre aquele negócio jurídico, o dolo, que muitos alunos confundem o dolo do direito civil com o dolo penal, que não tem nada a ver. O dolo do direito civil é questão de induzir o outro a erro. Eu brinco, os alunos, eu tento sempre traduzir de uma forma que a linguagem seja um pouco mais acessível, é o passar a perna, né? A coação, também lembro a questão, a coação eles conseguem fazer um paralelo com o penal, que é a coação moral irresistível, né? Porque a coação física, eu consigo fazer esse paralelo. A coação física, ela elimina a vontade, não há vontade na coação física, mas a coação moral, desde que seja irresistível, ela de fato pode macular a validade do contrato. O estado de necessidade também, eles conseguem fazer um paralelo com o penal. Então, sempre que eu consigo fazer um paralelo com o penal, facilita, porque o penal eles têm essas disciplinas antes de chegar no direito civil. E aí vou passando um por um os vícios de consentimento, e se não houver nenhum vício de consentimento, aí sim a vontade é livre e a gente consegue concluir pelo preenchimento dos requisitos de validade. Esses são os requisitos genéricos de validade, mas, relembro, no slide lá,
que cada negócio jurídico, que os alunos normalmente estudam no Direito Civil 4, cada tipo de contrato vai ter o seu próprio requisito específico de validade e que a gente não consegue abordar cada um dos contratos nesse preciso momento. Então, na escada pontiana, a gente começa a estudar os requisitos de existência e validade que valem para todos os negócios. E no semestre seguinte, a gente começa a estudar cada requisito de validade de cada tipo de contrato. Beleza. Se a gente concluir que os negócios jurídicos preenchem todos os requisitos de existência, tem agentes? Sim. Tem vontade? Sim. Tem objeto? Sim. Tem forma? Sim. Cumprimos a existência. Passamos para a análise da validade. O agente é capaz? Sim. O objeto é lícito, possível e determinado? Sim. A forma é adequada? Sim. A vontade é livre? Sim. Então, se o primeiro e o segundo degrau da escada pontiana estiverem preenchidos de forma positiva, automaticamente, via de regra, o negócio jurídico terá eficácia, ou seja, produzirá os seus efeitos no mundo da vida. Mas existem esses requisitos de eficácia que não são obrigatórios, ao contrário, são facultativos. As partes contratantes vão poder se valer de limitadores de eficácia. Então, se as partes quiserem, podem incluir no contrato um termo, que é a submissão da produção de efeitos a um termo inicial e um termo final. E o que significa termo? Um evento futuro certo. É algo que no futuro, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. As partes também podem submeter o negócio a uma condição suspensiva ou resolutiva. Eu faço o paralelo. A condição suspensiva equivale ao termo inicial, porque é o momento em que inicia a produção de efeitos. A condição resolutiva, ela equivale ao termo final, porque ali cessam os efeitos. E a condição que seria eventos futuros incertos, é algo no futuro que pode ou não ocorrer. E por fim, um outro tipo de limitador de eficácia seriam os encargos, que são específicos porque só tem aplicabilidade em contratos gratuitos, que é a imposição de um ônus, obviamente sempre de menor proporção com relação à obrigação assumida, né? E que podem sim limitar os efeitos do negócio jurídico. Tá? Então, eu tentei fazer de uma forma mais breve possível, porque o tempo disponibilizado para a aula é curto. Espero que tenha demonstrado a minha capacidade, espero que tenham gostado, me coloco à disposição. Agradeço o convite para me submeter a essa vaga. Espero que gostem. Mais uma vez, prazer, meu nome é Sérgio, sou do Unipitã de São João del Rei, Minas Gerais. Um abraço.